Deixe a multidão para trás e passe para o outro lado. Esse vídeo é para você que, assim como eu, está na fase de transição, está quase atravessando o Jordão. Você está na beira do Jordão, você está prestes a atravessar o Jordão para entrar na Terra Prometida, para viver coisas maravilhosas, grandiosas que o Senhor tem para você. Mas você está insistindo em levar pessoas junto com você. Saiba que na Terra Prometida você não vai poder levar todo mundo que você quer levar junto com você, porque essas pessoas elas não passaram ainda pela fase do deserto. Tem pessoas que estão com você que ainda estão na fase até do Egito espiritual, né? Ainda estão vivendo no mundo, ainda precisam passar pela purificação do deserto para poder entrar na Terra Prometida. Então não insista em levar essas pessoas junto com você, porque elas vão atrapalhar você lá na Terra Prometida. Muitas pessoas aqui estão ainda na fase de transição, mas na sua cabeça você está achando que a sua fase de transição já é a Terra Prometida, e não é. Por quê? Como tá tão bom aí, bom no sentido assim, você tá bem financeiramente, você é estabilizado, então você está estabilizado, então você acha que você já chegou na Terra Prometida, que você já conquistou tudo que você deveria conquistar. Mas lá no fundo você sabe que não conquistou ainda, porque você sente uma inquietação, uma insatisfação. Apesar de ter tudo, você ainda fica assim, poxa, mas eu sinto que falta alguma coisa. É porque você está na fase de transição. E muitas pessoas estão nessa fase presas, igual o pessoal que, as duas tribos, né, 2,5 tribos não passou por outro lado, não entrou na terra de Canaã, justamente porque ela achou que ali já estava bom. Eu fiz um vídeo aqui falando no canal sobre isso, que muitas pessoas estão presas na fase de transição, achando que já chegou na Terra Prometida, que já tá bom ali. Aí nem vão adiante. Por quê? Porque não querem abrir mão do que tem ali na fase de transição. Então, pare de achar que isso que você tem é o suficiente, que é maravilhoso, que é tudo que você precisava ter ou que você poderia ter. Deus tem mais coisas para você, só que você vai precisar fazer sacrifícios, e um desses sacrifícios vai ser deixar pessoas para trás. Assim como Jesus precisou deixar pessoas para trás para passar para o outro lado, assim como Abraão precisou sair do meio da família dele para poder entrar na Terra Prometida, assim também somos nós. A gente precisa deixar algumas pessoas para trás, a gente vai precisar deixar a multidão para trás. Eu lembro de Elias também, né? Eliseu, né? Quando Elias chegou para falar com Eliseu que ele iria ser o novo profeta de Israel, ele queimou as carroças para não ter nem para onde voltar. E assou, né, os bois, queimou os bois, assou os bois e se despediu da família e foi embora e nunca mais voltou. Então muitos de nós estamos precisando deixar a multidão para trás. Eu, graças a Deus, nessa parte já estou bem resolvida, né? Só estou esperando Deus falar vai. Mas muitas pessoas que estão me ouvindo agora não estão. Você ainda está tentando levar pessoas com você. Sabe qual é o problema de você levar essas pessoas junto? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, certo? Mesmo eles ficando 40 anos no deserto, sendo purificados, quando Deus atravessou eles, né, levou eles para a Terra Prometida, ainda assim eles pecaram lá na Terra Prometida, porque tinha pessoas ali que não estavam prontas para ir. Mas como Deus já tinha prometido, né, tinha falado que seria por 40 anos que eles iam ficar no deserto, depois eles iriam lá para a Terra Prometida, então ele não podia ficar mais segurando, até porque não seria justo com as pessoas que estavam prontas, entende? E o que aconteceu? Aquelas pessoas que não estavam prontas bagunçaram lá na Terra Prometida. E quem sofreu com isso? As pessoas que estavam prontas. Vocês entendem? Aí começou a corromper todo mundo ali dentro. O que aconteceu? Babilônia. Foram escravizados pela Babilônia, a mando de quem? De Deus. Deus que mandou. Nabucodonosor escravizar eles. Entende isso? Então, se você não passar adiante e se despedir das pessoas e seguir, essas pessoas vão atrapalhar você na sua Terra Prometida. Por causa delas, você vai acabar pecando contra Deus e entrando para a Babilônia, tendo que passar o tempo na Babilônia. Gente, a fase da Babilônia é a pior de todas. Tanto é que o povo de Israel nunca mais pecou contra o Senhor depois que eles foram para a Babilônia, entende? Que eles ficaram cativos da Babilônia. Nunca mais no sentido assim, de pecar no sentido assim, de idolatrar, de fazer o que eles faziam antes, entende? Eles ficaram até severos demais, né? Legalistas demais, de tanto medo que eles ficaram de cair de novo em tentação. Tanto é que Jesus vem, né, para poder
aliviar um pouco aí, porque eles estavam muito assim, presos na lei, legalistas e botando a lei acima da vida. Então vem Jesus para aperfeiçoar a lei, né? Para não somente cumprir, mas também aperfeiçoá-la, como ele disse. Então a fase da Babilônia é terrível, é pior do que a fase que você passou na época que você estava no mundão, que você estava lá no Egito espiritual. Então, pessoal, aprendam a deixar as pessoas para trás. Vocês precisam romper com essas pessoas. Tem gente, como eu falei, que está ainda na fase do Egito. Tem gente que está no começo do deserto. E aí você quer levar essas pessoas junto. Elas não estão prontas para viver a terra prometida com você. Então vai ser nessa fase agora de transição. Eu não sei como é que está sendo para vocês que estão me ouvindo, mas para mim está sendo muito louco. Esse ano os últimos 6 meses foram muito loucos, assim, com Deus, assim, experiências extraordinárias, mas eu fui muito curada e muito liberta por coisas que eu nem imaginava que eu tinha, e tem sido uma experiência sensacional, maravilhosa. Gente, só tenho a agradecer. Você quase enlouquece, mas você passa. Então você que está passando aí, você está sentindo que você está quase enlouquecendo, calma, aguenta. É só o Senhor esticando você, é só o Senhor alargando a sua tenda para você poder ir para a terra prometida. Principalmente tirar da sua cabeça essa mentalidade de deserto, mentalidade de que... Porque no deserto é o maná nosso de cada dia, né? Tudo muito regrado, né? Então, Deus quer tirar essa mentalidade de você. Quer que você entenda que agora as coisas não vão ser mais regradas, agora as coisas vão ser a mais. Você vai ter coisas sobrando mesmo, e você tem que se acostumar com isso. Observa aí se você tem essa mentalidade de ter as coisas só o suficiente que você precisa para a semana, para o mês. Você nunca se permite ter a mais. Se tem dinheiro na conta, você fica agoniado, querendo... Ai, meu Deus, o que eu faço com esse dinheiro? Você quer se livrar do dinheiro logo. Ai, vou pagar logo uma conta. Às vezes você quer pagar a conta até que nem precisa pagar ainda, em vez de deixar aquele dinheiro guardado, porque você não sabe os tempos de vaca magra, você não sabe se Deus quer que você use esse dinheiro para investir em alguma coisa. Mas você, como tem uma mentalidade de escassez ainda, mentalidade de deserto, você não se permite ter dinheiro sobrando na conta. Então, como que Deus vai te dar muito dinheiro se você nem... Como Ele vai te dar muitas amizades se você não consegue ser transbordante, sabe? Ser próspero. Ele não vai poder te dar bons relacionamentos, Ele não vai poder te dar dinheiro, Ele não vai poder dar nada a você, porque você não se permite ter as coisas em abundância, entende? Então, se você está com essa mentalidade ainda, saiba que Deus vai trabalhar isso em você, vai tirar isso de você. Graças a Deus, Ele já me curou, me libertou disso. Então, Ele vai fazer isso com você antes de permitir que você passe diante. E uma das coisas importantes é essa de deixar a multidão para trás. Você vai ter que se desfazer de amizades ainda. Tem pessoas ainda que estão na sua vida que não deveriam estar. Tem coisas na sua vida que ainda não... que já era para você ter se desfeito. Hábitos é uma das coisas que Deus vai mexer muito na sua vida, é mudança de hábito. Não dá para você entrar na terra prometida com os mesmos hábitos do deserto, gente, com a mesma mentalidade, os mesmos hábitos, as mesmas roupas. Não dá, Ele tem que trocar tudo isso de você. Então, para você que está aí na fase de transição, já beira do Jordão, falta pouco, para de birra, ouve o que o Senhor está querendo dizer para você. Abra mão do que você tem, abra mão de tudo, isso que você tem, principalmente quem está aí numa fase onde está muito bom, assim, no sentido de nada está faltando, porque tem gente que, assim como eu, ficou muito na escassez. Tem pessoas que estão passando pela fase de transição que está no excesso. Então essas pessoas que estão no excesso, como eu disse antes, elas acham que elas já chegaram na terra prometida. Não chegou, porque você está sentindo dentro do seu coração uma insatisfação, uma inquietação, e você não entende o que é isso. Essa inquietação, essa insatisfação é o Espírito Santo te impulsionando para você ir adiante. Vai buscar o Senhor, que Ele vai dizer para você as coisas grandiosas que Ele quer fazer na sua vida. Só busca o Senhor, coloca Ele em primeiro lugar, pergunta para Ele que você vai saber, né? O Senhor fala, tem uma passagem que Ele fala, né? Pergunta-me e eu te darei respostas, né? Contarei coisas das quais você nem imagina. Você nem tem noção das coisas grandiosas que Ele quer fazer na sua vida. Então pergunta para Ele que Ele vai te dar a resposta. E saiba que você vai ter que sacrificar, assim como todo mundo. Independente se você está passando uma fase onde você está com as coisas sobrando ou faltando, ou assim, no pouco ou no muito, né, na escassez ou no excesso, vai ter que ter sacrifício, principalmente sacrificar pessoas, lugares, situações, hábitos, para você conseguir atravessar. Então não fique com essa birra achando que, não, mas aqui eu já tenho muita coisa, mas será?
você tá igualzinho as 2,5 tribos que não atravessou o Jordão, porque acharam que lá na Terra Prometida eles não iriam ter a quantidade de pastos suficientes para os gados deles. Eles ficaram vislumbrados com as coisas lá na fase de transição. A fase de transição que eu tô falando, quem não viu os vídeos anteriores, é aquela fase onde o povo começa a conquistar reinos antes de entrar em Canaã. Não sei se vocês lembram que eles conquistam Midian, Esbom, se eu não me engano também. Alguns reinos antes de alcançar, de chegar na Terra Prometida, antes de atravessar o Jordão. Aquela foi a fase de transição. E teve 2,5 tribos não quiseram atravessar, porque eles viram gados, pastagens ali, eles ficaram vislumbrados com aquilo, como se lá na Terra Prometida não houvesse também essas coisas, entende? Eles preferiram ficar ali. Então tem muita gente que está assim, tá preso na fase de transição porque está com medo. Mas será que Deus vai prover? Será que vai dar? Gente, é confiança. Tem gente que tem até fé, acredita que Deus é capaz de fazer, mas não confia que Deus vai fazer, entende? Você está desconfiado de Deus, peça perdão ao Senhor e confia nele. Ele vai te dar coisas grandiosas, maravilhosas lá na Terra Prometida, mas você vai ter que abrir mão dessa fase de transição e seguir adiante. E para isso você vai precisar abrir mão de hábitos, de pessoas, de locais que você trabalha. Às vezes é um emprego que você tem, é um cargo que você tem, são as amizades, é um relacionamento amoroso, até mesmo a família. Você vai ter que deixar para trás para seguir em frente, porque essas pessoas não vão combinar com você lá na Terra Prometida. Elas não estão prontas para viver essa fase com você, e você já está pronto. E você está aí ficando aí nesse sufoco, nesse estresse, trabalhando excessivamente, com tanta coisa para fazer, tanta responsabilidade. Deus querendo te dar alívio, te dar descanso, como fala no Salmo 127, né? Em Eclesiastes 2, né? Que Deus dá aos seus filhos enquanto dormem. Ele dá aos seus filhos sem eles precisarem se matar. Então Deus está querendo isso, te levar para a terra que emana leite e mel, sem você precisar fazer nada, como ele fala com o povo de Israel. Vou levar vocês para um lugar e eu que vou prover a chuva, os grãos vão dar, a colheita vai acontecer no tempo certo, sem vocês precisarem se esforçarem, entende? A gente vai ter que fazer o mínimo, né? Como a lei de Pareto, 80-20, né? A gente vai fazer 20% de esforço para ter 80% de resultado. Já nessa fase que passamos do Egito, do deserto, não, a gente fazia 80% de esforço, e quando a gente conseguia ter algum resultado, era 20% só de resultado. Então Deus quer dar alívio, descanso, paz e repouso por todos os lados. Mas para isso você vai precisar abrir mão das coisas que você tem. A matemática do reino dos céus é assim: é necessário perder para ganhar. Então, meus irmãos, vamos perder para ganhar. Vamos passar adiante, vamos atravessar o Jordão, porque tem coisas maravilhosas para Deus fazer por nós ainda este ano. Vocês creem? Eu creio. Eu estou aguardando as promessas do Senhor e vou voltar aqui para contar testemunho para vocês. Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Fiquem com Deus. Se vocês quiserem abençoar o meu ministério, tem a conta aqui embaixo, tá, do Pix, para vocês fazerem, né, as ofertas voluntárias de vocês. Que o Senhor abençoe vocês, multiplique na vida de vocês mais ainda. E até o próximo vídeo. Feliz Natal, né, para quem estiver me vendo agora. Hoje é 23 de dezembro, né, de 2025. Então, Feliz Natal, para caso a gente não se veja, não se fale. Beijão, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.